Olá, amigos. É com muita satisfação que atendemos a esse convite feito pela Amatra da 17ª Região para batermos um papo aqui sobre assédio moral, dano moral e assédio sexual no âmbito da relação de emprego, né? Em verdade, esses temas são muito presentes no dia a dia das ações trabalhistas, mas o que se verifica é que, às vezes, a narrativa ela nos conduz a uma confusão entre dois conceitos, basicamente, entre dano moral e assédio moral, e mais ainda uma terceira figura, que é a figura do assédio sexual. Há uma certa dificuldade em se fazer uma identificação dessa conduta. Será que essa conduta é possível dentro de uma relação de emprego ou apenas se houver a alegação em justiça criminal da ocorrência da figura? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, tentar fazer uma breve apresentação dessas três situações que são distintas, embora em algumas vezes há uma certa confusão, ao menos entre duas delas, e vamos tentar também analisar situações mais recorrentes no âmbito da relação de emprego, o que caracteriza o acontecimento dessas figuras, algumas peculiaridades sobre quem pode ser sujeito ativo dessas figuras, né? A identificação de qual a pessoa preposta ou colega de trabalho que pode ser praticante dessa conduta, quais são as consequências em termos de reparação de um eventual dano daí advindo e qual a extensão desses danos, né? E vamos também fazer uma reflexão primeira do que está levando ao surgimento dessas figuras, tá? Então, fique ligado aqui, nós vamos enfrentando cada uma dessas situações ao longo de um papo rápido, em pouco mais de 10 minutos, nós vamos enfrentar essas questões para não ficar um vídeo aí cansativo para o espectador, não é isso? Então vamos lá. O que está gerando tantas ocorrências e tantas alegações de danos morais e de assédio moral no âmbito das relações de emprego? Primeiramente, vamos fazer uma análise dessas figuras, uma breve análise dessas duas figuras, né? Bom, nós sabemos que a forma de produção, ela sofre sempre constantes alterações. E o que a gente tem visto nos últimos tempos é um sistema de produção muito focado no rendimento, no desempenho, na produtividade, né? Então, esses sistemas focados em extrair a máxima produtividade possível dos trabalhadores, eles tendem, com raras exceções, né, quando há um tratamento dessas informações, uma avaliação muito criteriosa, eles tendem, na maioria das vezes, quando a empresa está vocacionada a tentar extrair o máximo de rendimento dos seus trabalhadores, a, de uma certa forma, cometer algum tipo de violência contra a figura do trabalhador. Então, às vezes, essa violência ela está posta pela própria metodologia adotada no âmbito daquela organização empresarial. Então, é sabido que quando se tende a exigir demais rendimento dos trabalhadores, há, da mesma forma, da mesma proporcionalidade, uma tendência a fazer a ofensa aos valores ligados à dignidade da pessoa humana, à dignidade desse trabalhador, a sua intimidade é violada, né? O assédio moral, muitas vezes, quando posto em juízo, ele acaba sofrendo uma confusão com a figura do dano moral. Se nós pudéssemos aqui fazer uma distinção, nós teríamos que buscar os fundamentos trazidos pela doutrina. E a doutrina, primeiramente, nos apresentou o critério de que o que difere o assédio moral do dano moral é que o assédio moral se caracterizaria por uma violência normalmente psíquica, psicológica, que é praticada de forma reiterada. Então, o estar sendo repetido aquele comportamento é o caracterizador de um assédio, né? Já aquela ofensa
que vem de uma forma identificável, imediatamente, isolada, e essa conduta isolada caracterizaria um dano moral. Então, por exemplos, a gente vai tentar fazer a distinção por esse primeiro critério, que é a continuidade da conduta ou a prática de um ou mais atos isoladamente, né? Então, se uma empresa ela adota uma metodologia de aferir produtividade dos seus trabalhadores, que exige o cumprimento por força desses trabalhadores de metas praticamente inatingíveis humanamente falando, ou, se atingidas, serão com muito sacrifício à vida íntima dos seus trabalhadores, à sua saúde física e mental, esse comportamento reiterado de cobrança de metas, isto pode caracterizar a figura de um assédio moral, né? O assédio moral, ele é, por um segundo critério, identificável por ser uma conduta que aparentemente não é destinada a agredir a honra, a integridade física e mental do trabalhador. Muito pelo contrário, o trabalhador submetido a um regime de assédio moral, ele começa a acreditar que a culpa de não obter resultados, de não vencer metas, é tão somente dele, é exclusivamente dele. Então, o trabalhador vítima de um assédio moral é um trabalhador que tem a sua autoestima agredida. E tendo a sua autoestima agredida, ele produz cada vez menos. Ou seja, a conduta de assédio por parte do empregador, ela acaba acarretando resultados inversamente proporcionais àquilo que se pretendia. Então, se pretendia naquela instituição empresarial aumentar o rendimento dos trabalhadores, a excessiva cobrança de resultados, a imposição de metas a esses trabalhadores pode provocar doença, pode provocar sequelas físicas, mentais, desequilíbrios na sua saúde, deteriorando toda a saúde do trabalhador, que obviamente vai demonstrar isso através de vários problemas, síndromes que a medicina classifica como síndrome de burnout, a pessoa toma uma certa ojeriza, um pavor, né? Porque o assédio moral é também nominado de terror psicológico, a pessoa toma verdadeira aversão àquele ambiente de trabalho. A pessoa sai de casa, já sai totalmente combalida, pensando, poxa, eu vou ter que ir para lá, eu vou chegar lá, vai começar tudo de novo, né? E a gente sabe, são vários os casos, empresas que fazem reuniões com todos os empregados, expondo os brilhantes resultados de um ou outro e os péssimos resultados de muitos trabalhadores. Essa exposição, esse vexame público, essa humilhação, ela constitui um núcleo que demonstra a existência da conduta de assédio moral no âmbito da relação de emprego. Então, por esses dois critérios, a gente pode resumir, né, porque precisamos mudar de assunto, que o assédio moral vai se caracterizar por uma prática, por uma conduta reiterada, que agride a intimidade do trabalhador, que ofende a sua saúde, principalmente pelo aspecto psíquico. Ele é agredido por aquela sistemática adotada na empresa. É claro que pode ser um assédio moral não institucional, não um assédio moral institucionalizado, né? Não assim. Pode ser uma conduta de um gerente, de um chefe de setor, que de uma certa forma impõe castigos a empregados que não atingem resultados, faz críticas sem respeitar a intimidade do trabalhador. Então, pode ser algo setorial, não necessariamente enraizado na própria estrutura da empresa, atingindo a todos os empregados, né? Bom, se esse comportamento se verifica, né, no plano da reparação, ele acaba conduzindo aos mesmos efeitos de um dano, né, porque o que temos ali efetivamente como resultado é um dano à saúde do trabalhador. Então,
Primeiramente, consequência trabalhista. O empregado pode, né, amparado na CLT, no artigo 483 da CLT, nas suas hipóteses ali, pelo menos 3 hipóteses, né, ele pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho. O que significa isso? Ele pode pedir para sair. Ele pode dizer, ó, esse tipo de comportamento que a empresa tem comigo me leva a ter vontade de me desligar da empresa. É como se a empresa promovesse o que se chama de dispensa indireta. Não tendo declarado a vontade de mandar o empregado embora, criou um clima ruim organizacional, deteriorou o meio ambiente de trabalho e, com isso, força o empregado a pedir demissão, pedir para sair. Então, não é raro um empregado que pediu para sair do emprego, acreditando que estava saindo do emprego porque não dava conta das atividades, porque não tinha rendimento satisfatório e, na verdade, mais à frente, muitas vezes até nunca, mas pode ser que mais à frente, um pouco mais gozando de uma saúde um pouco melhor do que aquela que tinha quando estava no trabalho, ele perceba que ele caiu numa armadilha. Na verdade, foi exigido dele um serviço superior às suas forças, muito superior às suas forças, e aquilo acabou levando a ele a acreditar na mentira de que era ele que não rendia bem. Então, a rescisão indireta é uma das possibilidades ao trabalhador que está nessa situação. Uma outra possibilidade que existe é o trabalhador buscar uma tutela na Justiça do Trabalho de forma a inibir o seu empregador a persistir naquela conduta. Essas tutelas inibitórias, elas são pouco usuais no direito e na Justiça do Trabalho brasileiras por uma razão muito simples, porque o trabalhador, no âmbito do direito do trabalho brasileiro, na proteção jurídica que o direito do trabalho lhe dá, esse trabalhador não goza de estabilidade no emprego. Então, é um empregador muito vulnerável, que pode ter a sua relação de emprego extinta a qualquer momento, e por essa razão ele acaba não provocando a justiça, porque imagina o efeito prático do empregador receber uma ordem judicial para que se abstenha de adotar, por exemplo, aquela modalidade, né? Me perdoe, aquela modalidade de exigência quanto a rendimento e produtividade. Obviamente que um pouco mais ali na frente acaba havendo a dispensa do empregado, ainda que sem justa causa. O que daria a ele até o direito de ação de discutir ter sido aquela dispensa discriminatória em razão do exercício do direito de ação. Mas sabemos da dificuldade que ainda há de se provar e reconhecer essas situações em juízo. Então, infelizmente, acaba havendo aquela solução apregoada pelo Código Civil brasileiro, de que no sentido de quem provoca dano tem a responsabilidade de repará-lo, né? Então, por essa razão, o que é mais comum é o empregado, ao ajuizar uma ação, pedir uma indenização pelo assédio moral que sofreu e pedir uma indenização por até mesmo, né, eventuais prejuízos materiais que suportou em razão daquelas condutas desenvolvidas na empresa. Então, ele pode incluir nessa conta de pedido indenizatório todas as despesas que teve com o tratamento psicológico, tratamento médico, internações, com a sua saúde, né? A outra figura que gera uma confusão aí com o assédio moral é a figura do dano moral, né? Então, como fazer essa diferença entre dano moral e assédio moral? Se o assédio moral é uma conduta reiterada, né, um comportamento muito, digamos assim, com muito cuidado, aquilo é introduzido na dinâmica do trabalho, sem que o empregado, no primeiro momento, se veja sendo ofendido, o dano moral já não é assim. O dano moral é aquela lesão de imediata percepção pela figura do trabalhador, quando ele diz, olha, eu estou sendo ofendido aqui. Ele recebeu um xingamento, ele recebeu uma ofensa, ele recebe palavras duras, né? Então, tudo aquilo que venha ofender a sua honra, a sua dignidade, pode ser uma única vez, né? Aquilo caracteriza dano moral. Às vezes há uma confusão entre as duas figuras, porque há ambientes de trabalho tão degradados que as ofensas morais ocorrem repetidas vezes. É possível que num determinado ambiente moral um trabalhador tenha a sua honra
agredida diariamente. Então ele pode até num determinado momento pensar que ali está uma situação de assédio moral. E às vezes essas duas situações verdadeiramente se confundem e a solução para isso é se houve ou não houve, então aí é um segundo critério de distinção entre as duas figuras, a possibilidade de percepção de uma lesão à honra imediatamente. Não é aquela coisa que é plantada na sua cabeça, olha, você está ruim, você não está rendendo. Não, é uma ofensa, é um xingamento, é um apelido que tem a vocação de diminuir a sua autoestima, né? Então aí há casos relatados na jurisprudência, devido aos resultados de metas, vendedores que recebem apelidos, têm que vestir roupas. Então isso pode se ofender imediatamente, caracterizar um dano moral. Muito se fala que esse dano não tem tipificação penal, né? Eu não concordo muito com essa figura. Especificamente, não há uma figura penal, embora já há projetos de lei tramitando para tratar da figura tanto do assédio como do dano moral. Mas nós temos no Código Penal brasileiro, né, que não é o nosso foco aqui de análise, mas é bom lembrar, nós temos no Código Penal brasileiro figuras de crimes que são tipos penais voltados à defesa da honra da pessoa, né? Então, se determinada ofensa puder caracterizar uma calúnia, uma injúria, uma difamação, terá também a proteção, a vítima também obterá a proteção no âmbito do direito penal. A terceira figura é a figura do assédio sexual. O assédio sexual é uma figura recente, né? A gente pode dizer que tudo aí que tem menos de 20 anos é recente, é uma figura recente no âmbito da nossa legislação penal brasileira. Então, vocês irão encontrar no Código Penal brasileiro, né? Eu vou ver se eu encontro aqui, o artigo 216-A do nosso Código Penal brasileiro, que faz a definição desse tipo, assédio sexual. Então, vou ler aqui para vocês: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente, né, da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, né? O assédio sexual, ele pode ser praticado também de uma conduta única, isolada, onde a figura de um superior tenta extrair uma vantagem sexual, conseguir uma relação sexual com a figura de um subordinado, prometendo vantagens ou até mesmo deixando claro ou nas entrelinhas a possibilidade do trabalhador sofrer alguma punição se não ceder a essas investidas do superior hierárquico, né? E aqui é muito bom lembrar que o agente ativo dessa figura pode ser a figura do empregador, né? Imaginemos aquela empresa de pequeno e médio porte, onde a figura do empregador está presente no dia a dia, né? O dono do negócio, o dono do empreendimento, ou empresas de um porte médio para grande, essa figura do assediador sexual pode ser uma daquelas figuras que administram a empresa, que para nós, no direito do trabalho, nós qualificamos todos com a nomenclatura de prepostos, né? São aquelas pessoas que exercem autoridade sobre subordinados e ali estão por ordem do dono do negócio. Então, para as empresas, muito cuidado na seleção dos seus prepostos, dos seus gerentes, porque tudo aquilo que ele faz é passível de ser imputado à empresa, porque ali quando ele age como se fosse a pessoa do empregador, né? Sabemos também que sujeito passivo dessa figura do assédio sexual, e isso vai ter repercussão tanto penal como trabalhista, pode ser tanto o sujeito homem como mulher. Então, vítima de assédio sexual não é exclusivamente a figura feminina da trabalhadora, pode ser também uma figura masculina, né? Há pesquisas que apontam que na estrutura hierárquica das empresas, cerca de 50% a 52% das mulheres que exercem
a função de empregadas, elas já sofreram em algum determinado momento o assédio sexual, né? Então, essa figura já é tipificada. Então, para os assediadores, eles poderão responder tanto criminalmente como pela forma trabalhista, que é a reparação dos eventuais danos provocados. Aqui, mais uma vez, a reparação se dá pela forma de uma indenização, e dentro dessa indenização, tanto pelo aspecto moral como material, vão estar incluídas todas as situações de dano decorrentes daquela atitude. Na figura anterior que nós vimos, né, na figura do assédio moral, o praticante do assédio moral pode ser um superior, pode ser um colega de mesma hierarquia e pode ser até um colega que esteja hierarquicamente abaixo da vítima. Então, nós sabemos que o assédio moral, ele pode se dar de forma horizontal, todos estão numa mesma posição hierárquica, ele pode se dar de forma vertical. Essa forma vertical pode ser de cima para baixo, descendente, pode ser de baixo para cima, ascendente, né? Para as empresas, né, que estão preocupadas com essas situações, é necessário que elas fiscalizem o dia a dia das rotinas, saibam que são elas as responsáveis pela rigidez, né, pelo bem-estar no meio ambiente do trabalho. Cabe a elas editar normas, orientar, exercer um poder disciplinar, punir condutas de trabalhadores que venham a praticar essas condutas, para deixar muito claro que aquele ali não é um ambiente propício a quaisquer dessas três figuras. Tanto o assédio moral, como o dano moral e o assédio sexual. Valeu, gente, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado à Amatra 17, mais uma vez, por esse convite.